Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se tu és novo, nova por aqui, neste canal todas as segundas-feiras eu posto um vídeo onde abordo 3 temas que fazem parte da minha vida e os temas são higiene mental, espiritualidade e autoconhecimento. Então se tu te identificas com um, com dois, com os 3 temas, estás no sítio certo. Bem-vindo, bem-vinda aqui ao meu cantinho no YouTube. Se te identificares com algumas coisas que eu vou falando aqui, eu incentivo-te a subscreveres ao canal, a deixares um gosto e interagires comigo nos comentários também, que eu gosto sempre de ver as caras novas que aqui chegam e de interagir convosco nos comentários. Neste vídeo, penso que já deu para perceber pela thumbnail ou pelo título que eu vou pôr aqui, eu vou falar acerca do motivo, um motivo parece tão trivial, mas não. Mas vou falar acerca do porquê de eu não ter uma televisão em casa. Este tema é um tema que é muito recorrente quando, principalmente, eu recebo pessoas novas em minha casa e, aliás, há algumas pessoas que não são novas que já vieram várias vezes e que vem sempre o tema de cima. Porquê que eu não tenho uma televisão em casa? Eu já partilhei aqui neste canal, mas é a primeira vez que chegaste até mim, que chegaste aqui a um dos meus vídeos. Eu estou na minha jornada de espiritualidade há 10 anos e alguns mais anos, não é? 10, uns 11, 12 anos no máximo. E não no começo da minha jornada espiritual, mas ao desenrolar, ao passar do tempo, eu fui-me percebendo que eu comecei a notar que algumas coisas já não ressoavam comigo, que haviam coisas que eu fazia, práticas que eu tinha ou rituais que eu tinha que já não eram compatíveis com o estilo de vida que eu queria co-criar, que eu queria manifestar na minha vida, que já não faziam sentido para mim. E uma destas coisas foi a televisão, porque eu comecei a reparar parte da jornada de espiritualidade é uma jornada de autorresponsabilização. E para nos autorresponsabilizarmos tem de existir uma observação das nossas práticas, dos nossos pensamentos. E eu comecei a observar, comecei a notar que eu tinha a prática de ter sempre a televisão ligada. E tinha a prática, tinha o ritual, tornou-se um ritual, porque um ritual é uma coisa que nós fazemos todos os dias, ou que fazemos com alguma frequência. Tornou-se um ritual eu assistir notícias. E aqui eu moro em Portugal, vivo em Portugal, e aqui normalmente o telejornal, não é? Que é o que nós chamamos aqui do bloco das notícias, dura. Não sei, eu já não assisto há muito tempo, mas devem ser para aí 1 hora. Nós temos 1 hora de jornal, 1 hora de notícias e depois mais uns 20, 30 minutos de comentário. Então eu assisti, era um ritual quase que religiosamente, todos os dias, ligado às notícias. E assim, se vocês assistem notícias, já assistiram, as notícias normalmente são sobre coisas devastadoras, sobre coisas más, coisas negativas, coisas pesadas. E eu comecei a notar que aquilo tinha um impacto muito profundo em mim. Eu comecei a reparar que eu era muito sensível às notícias, àquelas imagens, às palavras, à forma como as pessoas interagiam, as reportagens, as entrevistas. Eu não gostava. Então comecei por parar de ver as notícias porque eu comecei a ver que o que eu dava e o que eu recebia não era na proporção que eu queria. E eu digo isto porquê? Isto faz-me lembrar de uma lição, de uma aula que eu tive com uma professora há alguns anos atrás, e a aula era em inglês, ela é norte-americana, e o título da aula era Energy is Currency. E basicamente a tradução em português de Energy is Currency seria energia é uma moeda ou energia é uma troca. E o foco dessa aula era se energia é uma moeda e se nós olhamos para a energia como uma troca, o que é que nós estamos a trocar? Ok? Porque falando em dinheiro, não é? Em termos monetários, se eu vou a uma padaria, eu dou as moedas, não é? O valor e recebo um pão. Era o que eu queria, não é? Então há uma troca
E é uma troca que eu diria saudável, porque eu estou a corresponder às expectativas da pessoa que está a vender e a pessoa que está a vender também está a corresponder às minhas expectativas. Eu dou o dinheiro e a pessoa dá-me o pão. É uma situação em que as duas pessoas ganham, não é? As duas partes ganham. Concretamente, falando de notícias e de televisão, eu comecei a ver que a troca não era proporcional e a troca não era uma troca que eu desejava. Porque, ok, eu dou a minha atenção às notícias, aos programas que lá estão, enfim, às reportagens que existem, e eu recebia, especificamente falando de notícias, ok? Eu recebia muita ansiedade, eu recebia medo, eu recebia um sentimento de instabilidade e isto afetava a minha energia pessoal, não é? Todas as notícias que eu via, as manchetes, as palavras, o tom das pessoas, a correria, é que só de pensar eu já quase que volta àquele momento de confusão e uma respiração ofegante e aquela imagem de que não há solução e não há nada que eu possa fazer e é as guerras e ninguém se entende o fim, é o fim do mundo, o final dos tempos. Eu estou-me a rir, isto não tem graça nenhuma, ok? Eu quero ser séria neste vídeo porque eu estou aqui a falar de temas que são sérios e que têm impactos nas pessoas. As guerras não existem e nós não podemos viver num mundo de ilusão e não nos podemos abstrair disso, porque é algo que tem impacto nas pessoas que estão envolvidas e lá está, como eu estava a dizer, até em mim. E eu não estando nestes locais onde existem as guerras, também sou afetada. Afeta-me também. Mas o que eu comecei a ver é que não há muito que eu possa fazer a não ser informar-me daquilo que eu quero estar informada, até porque eu defendo que eu não tenho de saber tudo, eu não tenho e eu não quero saber tudo, mas isto sou eu, é uma escolha minha, então eu posso ter a escolha de me informar, de procurar, ao invés de ver as imagens e de ouvir os gritos e tudo isto, porque eu sou uma pessoa sensível, ao longo da minha jornada espiritual tive a oportunidade de perceber que sou uma pessoa que é muito sensível, mas ao invés de ver a informação e de ouvir a informação, eu posso ler. E ao invés de ler todos os dias, eu posso ler uma vez por semana. Eu posso ler 2 vezes por semana. Eu posso ler o suficiente para estar informada, não para ser inundada pela energia. Até porque eu defendo num dos últimos livros, num dos últimos vídeos, eu apresentei um livro que eu li há pouco tempo, Tudo sobre o Amor. Se ainda não tiveste a oportunidade de assistir ao vídeo, eu recomendo Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. E no vídeo eu falo acerca do peso, não peso no sentido negativo, mas do valor que eu dou à comunidade, que eu dou à minha comunidade. E estas coisas das notícias aproxima-nos das pessoas, aproxima-nos do sofrimento das pessoas. E eu não me quero aproximar do sofrimento de uma pessoa que eu não possa apoiar. E eu digo isto com muita empatia, com muito amor. O meu trabalho, a minha profissão é ligada à área social, mas eu não quero, ou melhor, eu escolho não colar este tipo de energia de sofrimento global. Eu escolho ver as situações de medo, de sofrimento, de desespero da minha comunidade e corresponder, ou melhor, e responder de uma forma saudável, de uma forma completa, de uma forma em que eu possa agregar, de uma forma em que eu possa ajudar. Eu, ao consumir certas notícias de foro global ou de pontos geográficos que não me são próximos, a verdade é que eu não posso fazer nada. E lá está.
eu quero ter cuidado a falar deste tema, porque eu não estou a falar de um lugar de eu não quero saber, desculpem aqui a expressão, eu estou-me a cagar para isto. Não, eu estou a ver e eu estou a observar. E ao mesmo tempo eu reconheço que do sítio onde eu estou eu não posso fazer nada. Se houver alguma coisa que eu possa fazer, alguma doação, alguma doação de roupa, às vezes nem é dinheiro, não é monetário, mas um passa a palavra, eu sei que alguém precisa de alguma coisa, uma pessoa que vai viajar, que tem a família lá e a família precisa de um medicamento, às vezes acontece, aí eu posso mover-me, mas não de uma forma distanciada. Então o principal motivo pelo qual eu não tenho uma televisão em casa, e lá está, parece um motivo aqui trivial, é porque eu quero concentrar-me na minha comunidade. Eu quero concentrar-me em ajudar, em responder de uma forma inteira, de uma forma íntegra, de uma forma saudável, e não dar o meu dinheiro ou dar os donativos ou fazer alguma coisa por medo, por ansiedade. As coisas até acabam por não correr bem. E pensando, obviamente são aqui exemplos extremos, ok? Eu não estou a minimizar o que está a passar no mundo, sublinhando sempre isso ao longo do vídeo. Não estou a minimizar de qualquer forma. Mas quando nós ajudamos ou quando apoiamos alguém de um lugar de ansiedade, a ajuda nem é positiva, porque a outra pessoa não está bem. E se eu que estou a ajudar também não estou bem, também não estou completa, também não estou num lugar de paz e de um lugar centrado, de um lugar em que tenho uma visão clara das coisas, também não vou ser capaz de ajudar o outro. Então este é o principal motivo. Mas é muito curioso quando vejo pessoas que vêm pela primeira vez aqui à minha casa, e este é o móvel, este aqui é a minha sala, este aqui é o móvel cujo objetivo, cujo propósito é ter uma televisão, mas eu escolho ativamente não ter. É curioso ver quando as pessoas entram aqui em minha casa e perguntam, e eu tenho uma familiar, que sempre que ela vem sempre à minha casa, e sempre que ela entra em minha casa, a primeira pergunta que ela faz é: tu não tens uma televisão, o que é que tu fazes? E a minha resposta é simples, porque é verdade. Eu leio, eu ouço música, eu não faço nada, eu concentro-me em outras coisas, eu concentro-me em agregar a mim mesma, porque este é o meu espaço seguro, é o meu espaço de segurança. Eu opto por criar um espaço onde eu me posso preencher, onde eu me posso sentir validada, onde eu me posso sentir segura, me posso sentir completa, para que cada vez que eu saio da minha casa eu esteja nessa energia, numa energia de quem está completo, numa energia de quem está feliz, numa energia de quem se conhece, de quem se autorresponsabiliza e de quem consegue identificar como e quando ajudar com clareza. E é este fator medo, este fator de ansiedade, este fator de instabilidade que me levou a não ter uma televisão em casa. E se vocês estão numa jornada de espiritualidade, de autoconhecimento, de manutenção da vossa higiene mental, comecem a pensar neste conceito de energia ser uma moeda, de energia ser uma troca. Como é que tu estás a investir a tua energia? Pelo que é que tu estás a trocar a tua energia? Com quem? Uma coisa que me vem também à cabeça, recentemente eu estava a falar com um amigo meu e ele dizia-me: olha, Carmen, eu gosto muito de falar contigo, papapá, papapá, papapá. E disse assim: olha, eu também, é mútuo. E eu reparo, como é que eu noto que as pessoas me fazem bem ou me fazem mal? No final de uma conversa, às vezes, eu não faço isso sempre, mas é comum no final de uma conversa, quando termina e eu estou no meu sítio seguro, na minha casa, e volto ao meu refúgio, é comum eu pensar:
depois daquela conversa, como é que eu me senti? Eu senti-me esvaziada ou senti-me completa? E o que eu lhe disse é, cada vez que nós falamos, e mesmo quando falamos de assuntos que são mais gatilho para mim, eu sinto-me completa, eu sinto-me energizada. Então começa a pensar nestas coisas, eu incentivo-te a pensar nestas coisas porque tu tens opção. Tu tens a opção de escolher aquilo que tu queres assistir. E ok, eu estou aqui a dizer, eu não tenho uma televisão em casa. Pronto, eu também não tenho TikTok, mas eu tenho o YouTube e eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube. Mas até nisso, eu escolho os vídeos de forma intencional. Eu escolho quem é que eu sigo no YouTube de forma intencional. O que é que eu quero assistir, quando eu quero assistir. Eu não tenho um ritual de todos os dias às 8 da noite eu tenho que assistir aquele youtuber e eu tenho que assistir aquele tipo de vídeo. Não, eu tenho liberdade de escolha. Eu tenho liberdade de me sentir completa, energizada primeiro, de tratar de mim primeiro, de criar o meu ambiente seguro primeiro e depois de responder ao mundo. E de uma forma informada, completa, enraizada e equilibrada, escolher como fazer essa troca de energia. Porque se eu estou completa e me sinto bem, eu vou querer trocar a energia com alguém que precisa, não é? Desta minha... a partir deste lugar em que eu estou, não é? De completude. E eu penso que este é o objetivo deste vídeo. Lá está, a fazer-te pensar nesta teoria, assumindo que a tua energia é uma moeda e tem valor, e tem muito valor não só para ti, mas para as pessoas à tua volta. Às vezes admira-me um bocadinho o facto de não pensarmos tanto no impacto que a nossa energia tem nos outros. Com certeza já te aconteceu, tu entras num sítio, agora estou-me a rir, não tem graça nenhuma, mas já vou explicar o porquê de eu me estar a rir. Com certeza já entraram num sítio em que se aperceberam que a energia não era boa, que não se sentiam bem ali, que não era para vocês. E vocês ficaram do género, eu não devia ter ficado ali, aquilo não agrega em nada, eu quero me ir embora. E sabem, eu sou a primeira, é tão libertador poder dizer isto, e é tão libertador para mim estar num lugar da minha vida, num tempo da minha vida em que eu posso dizer isso às pessoas, dizer do género, olha, isso não me interessa nada agora. Isso, neste momento, não me agrega nada. Neste momento, eu não quero estar aqui. Olha, neste momento eu quero me ir embora. É libertador. E porquê que eu me estava a rir um bocadinho? Agora só para fechar aqui o vídeo. Porque há pouco tempo, uma grande amiga minha disse-me o seguinte: Carmen, eu prometi a mim mesma que eu nunca mais ia àquele sítio. Mas como era uma semana em que eu estava sem carro e não tinha outra opção, eu fui àquele sítio e arrependi-me. Fui muito maltratada. Eu estou-me a rir. Coitada, peço imensa desculpa. Ela às vezes assiste os meus vídeos. Eu fui àquele sítio, fui tão maltratada, foi horrível. A energia daquele sítio é baixa, é densa. E assim, estás a ver, tu sabes, e ainda assim foste. Então o meu incentivo com este vídeo, escolhe de forma intencional com quem e como queres fazer a troca da tua energia. Sente-te completo, sente-te completa primeiro, energiza-te, cuida do teu espaço, garante que o espaço em que tu estás é um espaço seguro e depois faz esta escolha intencional. E conta-me como é que correu. Estou curiosa. E é isto. Eu vou ficar por aqui. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo, que tenha agregado alguma coisa. Nós vemo-nos daqui a alguns dias e até lá, cuida-te. Tchau.